Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui na nossa Sexta-feira com Cristo, que serve não só para que as pessoas que ainda não conhecem Jesus como nós conhecemos possam conhecê-lo, como servirá para nós também, para sermos edificados, para pensarmos a viver com gratidão e humildade, reconhecendo tudo que Deus fez por nós. Bem, hoje nós temos um texto chamado O Presente Inestimável da Graça, que foi escrito pelo irmão Fabrício Freitas. Ele é pastor, diretor executivo de missões nacionais. Ele é de Brasília, Distrito Federal. E o texto chama-se O Presente Inestimável da Graça. Ele foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. Olha que bacana, né? São textos devocionais, escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. E o objetivo é inspirar, confrontar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então, hoje é um dia bem especial, porque é sexta-feira. E sexta-feira a gente chama de Sexta-feira com Cristo. Então, é muito, muito importante que você compartilhe a mensagem de hoje. Porque cada pessoa poderá ouvir aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Bem, vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi o irmão Fabrício Freitas. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero que pedir para, além de compartilhar, que vocês também, se não se inscreveram no canal, que possam fazê-lo, possam fazer comentários, enfim, curtir. Por quê? Porque isso dá vida ao nosso canal e aí ele vai tomando sua relevância e a palavra de Deus vai sendo espalhada, tá bom? Então vamos orar e agradecer ao Senhor e pedir que nos ensine o que precisamos aprender? Ó Senhor, em teu nome, nós agradecemos, Jesus, o privilégio da graça, o privilégio de que o Senhor veio a esse mundo para nos salvar. Senhor, que nós possamos compreender a maravilha desse amor. Perdoa, Senhor, tudo que a gente faz errado quando a gente não anda nas suas pegadas. Que o Senhor possa nos ensinar a sermos melhores e que aqueles que estão ouvindo essa palavra e ainda não te conhecem, que possam passar a conhecê-lo. Em teu nome que oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler Efésios 2, de 1 a 9. Então, a primeira palavra vai para nós que já conhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador. É um texto muito poderoso, é um dos textos mais poderosos sobre a graça de Deus. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai lembrar que todos nós estávamos mortos nas coisas que a gente fazia de errado, nos nossos pecados. E a gente não tinha e não tem capacidade de nos salvar por esforço próprio. Mas Deus, o Senhor, rico em misericórdia, deu a vida para a gente através de Jesus Cristo. Qual é a mensagem principal deste texto? A mensagem central é que a salvação é um presente que é nos dado de graça. A gente não paga nada por ele. Ele não é resultado de obra humana, de caridade. Não existe essa questão de que sem caridade não há salvação. Porque a salvação está em Jesus Cristo. A salvação é pela graça, mediante a fé. Para que ninguém se sinta orgulhoso, tipo, eu me salvei, eu fui para o céu porque eu sou muito bom. Não, nada disso. Obviamente que as pessoas que andam com Jesus, elas têm esse desejo de fazer o bem o tempo todo, elas têm essa questão de se arrepender das coisas erradas que fazem. Então, é lógico, a fé e as obras, elas andam lado a lado, mas não são as obras que nos salvam, é Jesus Cristo. Então, a graça que não tem preço, a graça inestimável, ela é assim, inestimável, porque ela tira a gente da morte espiritual e nos coloca em comunhão com Deus. Em outras palavras,
o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que a vida nova em Cristo não é uma conquista. Não é uma conquista. Mas é um presente que a gente recebe. Um presentão. Ó, e que presente. Então, o contraste é bastante forte. De mortos para vivos. De condenados para salvos. De distante para próximo. Isso vai revelar o quê? Que a graça não é um conceito, não é uma coisa racional, mas é uma realidade transformadora que muda a nossa identidade e o nosso destino. Moral da história. Se a gente pensar em termos práticos, esse texto que nós vamos ler, Efésios 2, de 1 a 9, vai convidar a gente a viver com gratidão, viver com humildade, reconhecendo que tudo vem de Deus. Então, não é sobre o que a gente faz para merecer, mas sobre o que Cristo fez por nós. Amém? Então, vamos ler Efésios 2, de 1 a 9. E diz assim, ó. Da morte para a vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com as nossas natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Amém? Bom, então o texto chama-se O Presente Inestimável da Graça. E os dois versículos que o irmão Fabrício Freitas escolheu foram o 8 e o 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ora, a salvação é o maior presente que alguém pode receber. Não existe um presente melhor do que esse. É um presente surpreendente. E o que tem de melhor nisso, o que deixa a gente pasmo, é que a salvação é de graça. A gente não paga nada por ela. Ela não pode ser comprada, ela não pode ser conquistada, ela não pode ser merecida. Ela é dada pela graça, por meio da fé. E essa fé é um dom, é um presente de Deus. Não tem espaço para orgulho, ó, nariz empinado, de forma alguma. Esse entendimento liberta a gente de uma vida baseada em esforço humano, ó, para agradar a Deus. A verdade é que Cristo Jesus já pagou tudo por nós na cruz. Nós temos que nos lembrar disso. Quando a gente recebe esse presente pela fé, passamos a viver com gratidão. Não para merecer, mas para tentar responder o amor que nos alcançou. É um jeito de estar grato o tempo todo. Logicamente que as boas obras, elas deixam de ser tentativas de salvação e elas se tornam frutos de um coração transformado. Obviamente, se você recebeu Jesus, se você tem uma nova vida, você quer fazer o que é bom, você quer fazer o bem, você quer favorecer as pessoas. Então, se você compreende essa verdade e deseja receber esse presente eterno,
Saiba que a salvação está ao seu alcance. Não é pelas obras, não é pelo que você faz, não é pelo que você merece, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, se você quer receber essa salvação, você não precisa fazer nada, exceto declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Salvador. Então, larga tudo que você está fazendo, vai para um cantinho e ora assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu não posso me salvar. Eu não posso me salvar por mim mesmo. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa-me e me transforme. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, o nosso manancial termina assim, ó. A salvação pela graça nos livra de viver tentando agradar a Deus por nós mesmos. Se você, meu irmão, fez essa oração, minha irmã, você fez essa oração, dizendo, eu creio, Jesus, que o Senhor morreu na cruz por mim, eu creio que o Senhor ressuscitou e eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Se você fez essa oração, procura aí uma igreja evangélica mais próxima, uma igreja onde a palavra de Deus ela é pregada. Não estou falando aqui de qualquer placa, né? Estou dizendo que você deve procurar uma igreja evangélica que propague, que seja realmente uma propagadora da palavra de Deus, né? Tudo que disserem para você, vai lá na Bíblia e confirma. E procura o pastor e peça para ele, olha, eu acabo de resolver andar com Jesus Cristo, o Senhor pode me ajudar a aprender cada vez mais, quero aprender a orar, eu quero aprender a servir, eu quero aprender sobre a palavra, eu quero aprender de Jesus, tá bom? Bom, e agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o presente da graça é algo que tão maravilhoso, que é inestimável, para nós o abraço deu super certo. Quero que você se lembre também que nós temos um versículo para decorar, que é o 1 Coríntios 3,16. Então, aqueles que já receberam Jesus como Salvador, vão entender bem o que nós estamos falando nesse versículo. 1 Coríntios 3,16, que diz assim, somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu vou terminar com uma frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.